Vamos falar de ansiedade? Você que é ansioso, já parou para pensar que a ansiedade, ela tem sempre um pano de fundo que começa com o pensamento e se? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se essa pandemia não passar? E se eu estiver doente? E se eu não melhorar? E se eu não conseguir pagar as contas? Enfim, comece a observar no momento em que você começa a se perceber mais ansioso, o quanto o pensamento em si está como um pano de fundo nos seus pensamentos. Essa é uma dica valiosa e eu quero te ajudar a identificar pensamentos sabotadores e pensamentos negativos que te deixam ansioso. Hoje eu vou falar um pouquinho disso. Na terapia cognitiva, nós psicólogos chamamos os pensamentos sabotadores da ansiedade como distorção cognitiva. Na realidade, é isso mesmo que acontece, como a palavra diz. Nós distorcemos a nossa realidade quando nós estamos ansiosos. Nós temos uma tendência a superestimar o problema, ou seja, eu aumento o tamanho do problema e eu subestimo a minha capacidade de enfrentamento. Olha que ruim, porque duas coisas acontecem no nosso cérebro, no nosso mecanismo de pensar, que alteram a nossa percepção. Então nós percebemos, quando estamos tomados pela ansiedade, nós percebemos os problemas maiores do que eles realmente são e nós subestimamos, nós diminuímos a nossa capacidade de enfrentar. Então por isso que gera tanta angústia e também tem como um pano de fundo o medo de não conseguir, o medo de não dar certo e por vezes até o apavoramento. Então, você deve estar se perguntando, mas o que fazer com tudo isso, né? No plano de entendimento, a gente até consegue perceber que faz essa distorção, mas daí o que fazer com isso tudo, né? Então, o primeiro passo a ser dado é quando eu consigo identificar e responder a esses pensamentos sabotadores. Eu sempre digo para os meus pacientes que tão importante quanto responder ou lidar, com esses pensamentos, eu preciso saber identificar quando eles ocorrem e como ocorrem em mim. Então, identificar um pensamento sabotador, um pensamento negativo que vai me deixar ansiosa, é quando eu desenvolvo a capacidade de perceber, opa, tem um e se aí, e se não der certo, e se eu não conseguir. Então, quando eu percebo esses pensamentos distorcidos, eu tenho a possibilidade de lidar com eles para ir me acalmando, porque eles vêm sempre como uma chuva, de pensamentos, eles vêm um atrás do outro, como um efeito cascata. Então comece a perceber o pensamento, o que está passando na minha mente que está me deixando ansiosa, que pensamentos que está aqui pipocando, para que daí eu possa então responder a eles. De que maneira? O psicólogo serve para treinar você a identificar e responder pensamentos. Então, o caminho mais assertivo é sempre buscar a terapia. Mas eu vou te dar uma dica aqui, bem valiosa. Eu digo que responder a pensamentos, desenvolver a capacidade de se acalmar e lidar com a ansiedade, vem muito da habilidade de eu treinar a identificar e responder pensamentos sabotadores. Então, quando você identificar que está tendo pensamento ansioso, começa a se perguntar, será que é verdade esse pensamento? Ou será que é apenas uma distorção que a minha mente está fazendo? Será que tem uma forma alternativa de eu pensar sobre essa situação? O que eu diria para um amigo que estivesse passando por essa mesma situação que eu estou? O que eu falaria? Que dica eu daria para ele? Normalmente, quando a gente se tira para fora do problema, para fora do furacão, eu consigo olhar o problema de fora e eu consigo lidar melhor com isso. Faz sentido para você? Então fica a dica.
de você se perceber que pensamentos que estão passando na tua mente quando você está ansioso e comece então a identificar e responder esses pensamentos sabotadores negativos para que você possa se acalmar, diminuir a sua ansiedade, tá certo? Persistindo isso, busque ajuda, busque profissionais capacitados para isso. Mas bora lá, vamos treinar essa mente a identificar e responder pensamentos sabotadores, tá certo?